Galera, a gente já sabe que o Luffy já ficou ali em situações de vida ou morte diversas vezes, e muitas delas ele ficou mais pra morte do que pra vida, e mesmo assim ele conseguiu se levantar e ainda vencer seus inimigos. E se eu te dissesse que ele é praticamente imortal, você acreditaria? Tudo isso com mais detalhes agora, porque agora é a hora do Geek. Fala Geeks, beleza? Lucas Lacerda aqui e vamos direto pro assunto. O Luffy é ou o Luffy não é imortal? Primeiramente é importante lembrar das vezes que ele quase morreu, quase foi de comes e bebes. E assim, tem vezes dessa desde o começo de One Piece. Você pega ali um dos primeiros, Enies Lobby. Ele apanhou muito lutando contra o Rob Lute. Mesmo assim ele conseguiu se levantar e vencer o inimigo, mesmo que depois ele tenha ficado caído ali, quase morto. Ele conseguiu vencer e ele devia ter morrido ali, ele apanhou demais. Você tem outros exemplos disso. Você tem Impel Down, que é logo antes de Marineford. Você tem o Katakuri, quando ele lutou contra o Katakuri e conseguiu vencer, apanhava, caía, levantava e caía de novo, só para apanhar de novo e cair de novo. Então assim, ele já apanhou tanto, que é um negócio absurdo. Além do Katakuri, ainda teve, além de Impel Down ali, logo em sequência ele ainda teve Marineford, depois de tomar um tanto de adrenalina ali no coração, ele ainda foi pra Marineford e lutou pra caramba contra generais, almirantes, contra todo mundo, e ele ainda saiu vivo. Mas Lucas, isso significa que o Luffy é imortal? Só isso não prova nada, mas eu tenho alguns argumentos, algumas evidências de que o Luffy possa ser sim imortal, e essa seja a razão dele não ter realmente ido de comes e bebes nesses casos que eu citei anteriormente. Ele seria praticamente imortal. Mas essa parte do vídeo contém uns spoilers um pouco mais recentes, então se você não estiver preparado para saber sobre o ano, saber sobre as coisas que estão acontecendo no mangá, não é bom você continuar daqui para frente, é só um aviso assim de spoiler mais recente. Para essa teoria ficar um pouquinho mais plausível, é importante que a gente relembre duas informações muito importantes sobre o Luffy. O primeiro é que ele é usuário de uma Zoan mítica do modelo de um deus, que é o Nika, deus do sol, que foi algo que a gente descobriu lá no final do arco de Wano. Essa é uma informação importante. E também outra informação que é fundamental para essa teoria é a de que ele é usuário do Haki do Rei, que é famoso por ser mais uma questão da sua intenção, da sua força de vontade. Seria tão forte que seria suficiente para você conseguir só com sua intenção subjugar outras pessoas. Então o Luffy, ele é uma pessoa determinada, muito determinada. Essas são duas questões muito importantes mesmo, e vamos direto para a teoria agora. Mas antes eu gostaria de te pedir para deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e estar sempre por dentro das novidades do universo dos animes. É isso, e bora continuar com essa teoria. O Luffy seria ou não seria imortal? Durante a batalha lá em Onigashima, lá no final do arco de Wano, quando ele estava enfrentando o Kaido, que é um Yonkou, ou seja, um cara muito poderoso, muito mais do que quando ele estava encarando ali o Katakuri, ele apanhou demais. O arco deu várias voltas, vários ciclos do Luffy indo lá, lutando com o Kaido, apanhando, quase morrendo e levantando de novo para lutar contra ele. Até que em determinado momento ele simplesmente tomou um golpe fatal por conta de uma interferência de um membro do governo mundial e acabou realmente morrendo. O Luffy morreu nesse momento no anime, só que a sua fruta despertou e ele acabou voltando numa forma diferente de fruta desperta de Zoan, bem parecido com um deus mesmo, e a partir daí ele começou a utilizar suas habilidades de Nika, que foram descritas como liberdade do corpo, mais poder, coisas desse tipo, enfim. É um personagem, é uma Zoan, é um poder que gira muito em torno da possibilidade de você se tornar mais livre do que você é normalmente antes de despertar e antes de ter essa fruta. É um deus que seria o deus da liberdade, de você poder fazer o que você quiser e as pessoas sorrirem, essas coisas que o mangá apresentou pra gente. E a partir dessas informações e da próxima, as coisas vão ficando um pouquinho mais claras na direção que eu quero guiar vocês. E o Luffy ali lutando na forma de um deus, só teve um momento em que ele demonstrou muita fraqueza e ele parecia realmente que ele ia morrer, do nada mesmo. E não foi como se ele tivesse tomado uma pancada muito poderosa e a partir dela ele fosse derrotado. A verdade foi que ele tá lutando contra o Kaido na forma de Nika, deus do sol, quando ele começou a sentir um pouco de desespero, um pouco de desesperança. E a partir disso, ele começou a murchar, a transformação dele sumiu e ele começou a aparecer realmente como se ele fosse um cadáver. E o que isso mostra pra gente? Isso mostra primeiro que é uma possibilidade de que o poder de Nika, deus do sol, esteja muito ligado às emoções, à forma como o Luffy se sente. Você junta isso com o fato do Luffy ele sempre querer ser o rei dos piratas, não para controlar e mandar todo mundo, mas para que ele seja a pessoa mais livre de todas. Você pega toda
assim, essa sinergia entre a personalidade do Luffy e a fruta e os poderes da fruta dele. Mas Lucas está um pouco confuso. O Luffy é ou não é imortal? Eu acredito que seja possível que a fruta Zoan mítica que ele comeu, que é a modelo Nika, Deus do Sol, tenha dado para ele uma liberdade tão grande que ele possa fazer simplesmente, absolutamente o que ele quiser. Isso explica também por que ele consegue utilizar algumas habilidades, como ele conseguir transformar partes do universo que não sejam ele em uma matéria diferente. Por exemplo, ele consegue transformar o chão em borracha. A partir de quando ele quer fazer algo, ele consegue fazer. Há uma disponibilidade, uma possibilidade dele conseguir fazer isso. Então, se ele está numa luta e ele cai, ele é derrotado, e mesmo assim ele tem a força de vontade para conseguir levantar, não importa quantas vezes ele cai, ele vai conseguir se levantar, sendo assim praticamente imortal, desde que ele tenha esperança, desde que ele tenha força de vontade. E foi isso que foi mostrado realmente durante a luta que ele estava ali encarando o Kaido. Ele ele caiu, levantou, até quando ele de fato morreu, a fruta dele despertou para que ele pudesse continuar lutando e continuar vivo lutando, obviamente. E quando ele começou a perder as esperanças, foi quando ele começou a murchar e parecia que ele ia ser de fato derrotado. Aí ele começou a lembrar das amizades, né? Assim, o papo de One Piece, e conseguiu recuperar as forças e vencer aquela batalha. Então o Luffy pode sim, isso pode ser realmente mostrado pra gente no futuro do mangá e do anime. O Luffy pode ser de fato imortal desde que ele tenha um estado emocional positivo. E isso explicaria o porquê dele não ter sido morto durante todas as outras batalhas que ele encarou e que ele quase foi de comes e bebes. Mesmo assim, ele conseguiu se levantar e encarar os inimigos. Mas fala aí pra mim, o que você achou dessa teoria? Faz sentido ou não faz sentido? Eu tô viajando na maionese? Deixa aqui nos comentários. E aproveita e deixa o like também, se inscreve e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos aqui do canal e estarem sempre por dentro das novidades e teorias sobre One Piece e animes em geral. É isso, eu vou deixar um vídeo do canal desse lado e um vídeo desse lado também. Confere que vocês vão gostar. É isso, e até a próxima!